Lembrando que o canal Switch TV BR agora é parceiro da Centauro. Quer ter 10% de desconto em qualquer produto vendido e entregue pela Centauro? É só usar o cupom SWITCH10 e fazer a festa. O Spurs agora tá contra a história. Nunca vimos um time que perdeu os dois jogos em casa, os dois primeiros jogos em casa numa final, conseguir reverter. Porque é muito difícil fazer isso. É muito difícil, cara. O Spurs tem a obrigação de vencer, de vencer pelo menos um jogo em Nova York, agora, né, nessa primeira ida a Nova York, e vencer todos os outros jogos depois. Incluindo os outros jogos em Nova York, entendeu? Então, é muito complicado. E é óbvio que esse é um lance que, caso o Spurs não consiga essa virada histórica, é um lance que vai ser repetido, que vai ser reprisado e que vai ser lembrado durante muito tempo. Durante muito tempo, entendeu? Porque é uma cagada histórica, essa é a verdade, é uma cagada histórica, entendeu? Enfim, acho que esse foi o panorama geral do jogo, falando, né, trazendo aqui alguns pormenores, mais um jogo muito bom do Towns, né? O Towns, na minha visão, vem sendo o melhor jogador dessa série. Hoje, se eu tivesse que dar o Finals MVP para algum jogador, seria pro Towns. Tá? Acho que o trabalho dele, tanto na parte defensiva, marcando o Embiid, marcando espaço, né, coibindo drives, como o trabalho dele no ataque, né, organizando o time, passando bem a bola, ajudando, né, nessa movimentação de bola tão boa do Knicks, abrindo espaços, atacando, né, sendo agressivo em drives, matando bola de fora também. Acho que tudo que o Towns vem fazendo coloca ele como o melhor jogador das finais. Acho que ele está sendo o principal X-Factor, né, das finais até então. Um trabalho absurdo nos dois lados da quadra, uma série fantástica dele. Então, tem que ser falado. O Mikal Bridges vem fazendo também uma série muito boa. O jogo 1 dele não foi tão brilhante, mas foi um jogo bom. E o jogo 2 foi fantástico, né? Até o meio do terceiro quarto ele não tinha errado nenhum arremesso, se não me engano. Terminou com 20 pontos e 4 de 6 para 3. Foi uma atuação incrível do Mikal Bridges. Jogando muito bem, muito confiante. Anunoby, como sempre, jogando muito bem. Um impacto bizarro nos dois lados. O banco do Knicks excelente, com o Shemet, com o Mitchell Robinson, que, né, fez uma marcação muito boa em cima do Embiid ali naquela última posse. Na verdade, nas últimas duas posses ofensivas do Embiid, o Mitchell Robinson foi incrível, contestou muito bem os dois arremessos. Que mais? Falei sobre os minutinhos do Alvarado, que foram bons, né? Gostei dos minutinhos dele. McBride, a mesma coisa. O Jalen Brunson, igual eu disse, não foi brilhante no jogo, mas quando precisou de uma bola decisiva, foi ele que foi lá e matou, assim como foi no jogo 1. O Mike Brown fazendo, né, conseguindo boas rotações, botando boas lineups em quadra. Gostei do trabalho do Mike Brown. Ele que é o melhor técnico desse playoff. Até com sobras, assim, dá pra dizer. E, mano, o Knicks tá muito perto do título, a verdade é essa, gente. É um time que não perde há 13 jogos, é um time que tá voando, e é um time que agora só precisa ganhar os jogos em casa pra ser campeão. Posição extremamente confortável. Sobre San Antonio, o time melhorou no segundo jogo em comparação ao primeiro? Melhorou. O jogo 2 do Spurs foi melhor do que o jogo 1. A defesa foi melhor, o ataque foi melhor, mas o Spurs segue tendo problemas graves. O Embiid, por exemplo, segue não sendo acionado nos seus lugares preferidos. O Spurs não consegue colocar o Embiid em posições favoráveis. Sabe? O jogo ofensivo do Spurs está sendo muito mais o Embiid tentando criar para os outros do que o contrário. Sendo que era pro contrário estar acontecendo. Era pro Spurs criar pro Embiid. Era pro Dylan Harper criar pro Embiid. Era pro Castle criar pro Embiid. Era pro Fox criar pro Embiid. Não o oposto. A criação ofensiva do Spurs tá sendo de fora para dentro, quando tinha que ser de dentro para fora. Você tá entendendo? Então o time não tá conseguindo colocar o seu melhor jogador nas suas melhores posições. O Castle tá tendo uma série muito difícil na parte ofensiva. Não tá conseguindo ter impacto algum no ataque.
Dylan Harper vem bem, o Fox fez um jogo 2 bom. O Vassell tá tendo uma série bem abaixo. Bem abaixo. O próprio Champagne também, né? Fez um primeiro tempo bom no jogo 2, mas o segundo tempo dele foi quase que nulo. E o banco de San Antonio não tá conseguindo criar. Para além do Harper, o banco do Spurs é um nada. Keldon Johnson não consegue impactar. Luke Cornett, pelo amor de Deus, né? Não dá. Então, apesar do Spurs ter melhorado no jogo 2, ainda tem muito que melhorar. Né? Muito que melhorar. Defensivamente, San Antonio não tá conseguindo não tá conseguindo acompanhar essa movimentação de bola do Knicks. Né? Em meia quadra, o Knicks tá sobrando contra a defesa de San Antonio, a verdade é essa. Sobrando. Essa jogada que eu mostrei do segundo quarto tá acontecendo direto. Direto o Knicks consegue criar esses arremessos limpos, porque o Spurs não tá conseguindo acompanhar a movimentação de bola do Knicks, cara. Quando o Knicks começa nesses driving kicks, cara, o Spurs entra na roda. O Knicks tá conseguindo criar todas as vantagens que quer. Porque na hora da rotação, o San Antonio tá perdido. Tá faltando perna, tá faltando atenção, tá faltando leitura. Então, o Spurs tem muita coisa o que melhorar. E tem que melhorar rápido. E tem que melhorar a um ponto onde consiga vencer esse time do Knicks. Sabe, de forma consecutiva. Fora de casa. É muito difícil pro Spurs, mano. O Spurs tá numa posição realmente muito complicada. Eu tô vendo uma galera comparar esse 2-0 do Knicks com o 2-0 que Phoenix abriu contra Milwaukee nas finais de 21. Que o Phoenix foi lá e tomou a virada. Mas aquilo lá é diferente, cara. Porque o Phoenix abriu 2-0 jogando em casa. O Knicks abriu 2-0 jogando fora de casa. É muito diferente. É muito diferente. Se o Phoenix Suns tivesse aberto 2-0 naquela série, com os 2 primeiros jogos sendo em Milwaukee, ou seja, se o Suns tivesse roubado os 2 primeiros mandos do Bucks, dificilmente o Suns tinha perdido aquela série. A galera às vezes subestima muito o fator casa no playoff. O fator casa tem um impacto gigante, cara. Ainda mais quando se trata de um time como o Knicks, que joga num ginásio, bicho, que tem uma mística diferente. Eu sei que muitos não acreditam nisso, eu sei que muitos, né, acham que o esporte é preto no branco, é razão e só razão. Mas, irmão, a emoção, o místico, sei lá, o empírico, tem um impacto muito grande, cara. Jogar no Madison Square Garden é diferente, cara. É diferente. E esse time do Knicks, cara, se caracterizou nos últimos anos por ser muito forte em casa. Então, o Spurs tá numa situação que nenhum time gostaria de estar. Nenhum time. Agora, o Spurs tem condições de sair dessa situação? Tem condição de sair desse buraco? Tem, porque é um time muito talentoso. Agora, vai precisar de uma resiliência foda. Resiliência essa que tá sobrando em Nova York. Nova York é um time muito resiliente. Né? É uma outra força desse time. Vai precisar ser muito resiliente e vai precisar achar respostas muito importantes e respostas rápidas. Enquanto o Knicks só tem que continuar executando do jeito que tá.